Então, muito boa tarde. Bem-vindos à Fundação José Saramago para esta segunda sessão do ciclo que preparamos para discutir o trabalho, para falarmos de trabalho. E a que demos o nome, pegámos numa frase do José Saramago, deitar mãos ao trabalho, uma frase, como tantas podiam ser várias, tirada do Memorial do Convento. E nesta segunda sessão teríamos connosco a Ana Tostões, que infelizmente por razões de agenda não pode estar e por isso é que estou eu aqui, porque a Ana estaria a fazer esse papel de moderação ativa e de facto por razões de agenda não pode estar. E queria também dizer que esta sessão, para além de estar a acontecer aqui, está a ser gravada e depois a ideia é colocarmos online para que mais pessoas possam depois ter acesso. Para esta segunda sessão, e este é um ciclo também, é importante dizer isto, que a Fundação José Saramago organiza em parceria com o Colabor, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. E nesta segunda sessão nós pensámos em falar de cultura. Curiosamente, quando este ciclo começou a ser preparado, havia um Ministério da Cultura e hoje já não temos um Ministério da Cultura, temos um Ministério da Cultura, desporto, juventude, como o Pedro um dia destes dizia, faz lembrar tempos da Mocidade Portuguesa, não é? Juntas tudo, não é? Juventude, a animação, exatamente, tudo junto, não é? No Ministério, não é? Só faltava a FNAT também, a Federação Nacional para o Trabalho, exatamente, é isso. Bom, e temos aqui connosco a Luísa Veloso, a fazer uma breve apresentação, é socióloga, é professora associada e diretora do Departamento de Sociologia do ISCTE. Fui até hoje. Até hoje? Acabou. Hoje, exatamente, Acabou até hoje. Precisamente hoje? Hoje, 25 de junho. A Luísa Veloso Foi até há pouco. Até ao às 11 da manhã. Até às 11 da manhã, professora. Bom, mas diretora do. Isso continua. Foi até às 11 horas da manhã. Diretora do Departamento de Sociologia do ISCTE. Pronto, mas é investigadora sénior do CIES, ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, coordena vários projetos nacionais e internacionais, é autora e editora de várias publicações. Também colabora com instituições várias da área cultural, nomeadamente a Fundação de Serralves, a Cinemateca Portuguesa, o Alcântara, o Rumo do Fumo, a Companhia Maior, o Lavrar o Mar, a Associação 7 Anos, coorganizou ciclos de cinema na Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, como por exemplo Cinema e Trabalho, Works, o Trabalho no Ecrã, ou Rupturas. E foi também membro do júri de vários concursos de apoio aos documentários cinematográficos do ICA, do Instituto do Cinema e Audiovisual. O Pedro Vieira é licenciado em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social, trabalhou no Canal Q, das produções fictícias, como sem arrependimento. Sem arrependimento, e foi há alguns anos que já não estás lá. Já foi. Tendo sido um dos responsáveis pelo programa A Literatura, apresentou o programa diário Inferno e foi guionista e pivô do programa O Último Apaga a Luz da RTP3. É ilustrador residente da revista Ler, estreou-se na ficção com a Última Paragem em Massamá, com o qual venceu o prémio PEN Clube Português para a primeira obra 2012, e nesse ano 2012 foi publicado Éramos Felizes e Não Sabíamos, uma compilação de crónicas. O que não pode ser salvo, o seu segundo romance, foi publicado em 2015 e Maré Alta em 2019, ano em que lançou também Sou Só Eu Que. Trabalhou na comunicação no grupo Penguin, Random House, e é responsável pela comunicação do Cinema em São Jorge. Tudo certo. Tudo certo, muito bem. E também és um dos anfitriões do podcast Impertinente. Não. E, portanto, já faleci nessa função, mas Já faleci. não foi hoje às 11 da manhã. Há sempre qualquer coisa que não está certa. Bom, mas tudo o resto está certo. Muito bem. Bom, a ideia deste ciclo é falarmos dos temas em cada sessão e nesta sessão temos o trabalho e a cultura. Há aqui duas perspectivas diferentes. A ideia de convidarmos o Pedro era a ideia, de facto, de termos alguém que trabalha na área da cultura, ainda por cima, com duas, se quisermos, dois tipos de vínculo às entidades que lhe pagam. Uma freelancer e outra como trabalhador por conta de outra. E, portanto, tem essa capacidade para nos falar das dificuldades que existem, e imagino que sejam muitas. E temos a Luísa Veloso, a quem eu daria a palavra para começarmos, para nos falar
também da ideia de trabalho e de cultura. Portanto, se calhar passava a palavra à Luísa e depois já falava com o Pedro. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Antes de mais, queria agradecer aqui ao Manuel Carvalho da Silva o convite que me foi destinado, que me foi feito. Eu vim carregada de livros porque estamos na casa onde estamos, não é? E venho falar sobre cultura e trabalho, sobre diferentes perspectivas. Portanto, estamos na casa de um gigante da literatura, como sabem, e a minha ideia é comunicar com vocês a partir de várias obras que trouxe e com uma inspiração também do último dossiê da revista Eletra, que é uma revista que eu prezo muito, que é dedicada ao livro. E que, como o António Correia, que é a pessoa responsável por editar esse dossiê, diz, ao referindo-se a Mallarmé, em 1897, ele diz: tudo no mundo existe para acabar num livro. E, portanto, aquilo eu vou fazer também, eu vou invocar também fotografia e cinema, que não consigo resistir, mas que são também formas de livro, digamos assim, depois já podemos ver mais à frente. Atrevo-me a invocar, foi curioso ter falado no Memorial do Convento, que reli recentemente e voltarei a ele, para chamar a atenção para, se calhar é o meu livro favorito do José Saramago, se podemos dizer, e que as duas personagens, não é? A Blimunda e o Baltazar, são, do meu ponto de vista, absolutamente fascinantes e que provam, que evidenciam muito bem como é que os livros nos ficam, não é? E aquilo que eles contêm. Assim, e pegando no fundo uma palavra que aprecio muito e que nós trabalhamos numa investigação, que é a ideia da rima, do que é que rima com o quê, e eu tentarei precisamente rimar pensamentos, perspectivas, livros, etc. E então, pensando em cultura e trabalho, são dois termos muito amplos, não é? Pode abordar, tem muitos significados e, portanto, eu não irei aqui dissecar, isso é uma coisa que depois podemos conversar sobre isso, mas abordarei este par cultura e trabalho com 3 olhares distintos, é a minha proposta para pensarmos. Primeiro é a questão da cultura do trabalho, que é a primeira questão que eu gostaria de aqui trazer. Eu, no meu doutoramento, estudei as identidades profissionais da classe operária, portanto, num conjunto de operários semi- e altamente qualificados, na altura, alguns dos quais escolarizados nas escolas industriais, não é? Do Estado Novo, do tempo do Estado Novo. E era uma cultura do trabalho fortíssima. Estamos a falar há 20 anos atrás, muito forte, e com um elevado sentido coletivo, porque apesar de haver o elogio de todas as pessoas que se formavam nas escolas industriais, de terem uma excelente formação, etc., etc., também sabíamos que estamos a falar das pessoas que não tinham qualquer possibilidade de prosseguir os seus estudos. Portanto, eles nem sequer, como dizemos na gíria, não havia probabilidades objetivas nenhumas dessas pessoas conseguirem prosseguir os seus estudos. E, portanto, conheci um coletivo de pessoas, de trabalhadores, que trabalhavam numa empresa da metalomecânica e da indústria elétrica, que muitas vezes não só tinham muita consciência da importância da cultura do trabalho, mas também da forma como se estava a esboroar, não é? Eu, quando lhes perguntava o que era um operário para eles diziam um operário é um número. E, portanto, também é interessante percebermos a desmistificação desta questão. Mas, ao mesmo tempo, uma das questões que identifiquei nessa altura é o apreço pela obra. Nós muitas vezes falamos da obra literária, não é? Da criação, e um deles trouxe alguns excertos que diz: passo a citar, ora eu fazer uma coisa e sei que aquilo está bem feito, está a funcionar,
E eu posso ver, digamos, a minha obra, digamos assim, entre aspas, porque não fui só eu que fiz aquilo, dá-me um prazer muito grande. Isto é um serralheiro a falar, não é? No fundo, com esta ideia da obra enquanto atividade de criação, que não é só a panagem, digamos assim, dos artistas ou dos intelectuais, etc. A cultura do trabalho também é muito vincada e trabalhada na análise da cultura operária, não é? Em particular, eu trouxe-vos este livro do Michel Verret, que é um autor francês que eu aprecio muito e que também aborda esta desfragmentação da cultura operária, da cultura do trabalho. Eu estava só de fazer aqui um parênteses para frisar que aquilo que trago é para pensarmos na contemporaneidade, né? Portanto, não é para pensar em alguma coisa que deixou de existir, na fundo. Pronto. Se quiserem, até posso ir passando estes livros para, se quiserem ir vendo, não sei se querem. Pronto, se tiverem curiosidade. Sim, sim. Por exemplo, Verret diz nessa obra, que é de 1996, o capitalismo é um formidável agente de socialização das práticas e, portanto, de manipulação e de estruturação das culturas. Outro elemento ainda na cultura do trabalho que eu gostava de chamar a atenção é a cultura do movimento da classe operária, que é um movimento social que é importante nunca deixarmos cair, digamos assim, e que não se aplica só à classe operária em si, pois, claro, entretanto, a economia portuguesa e outras economias levaram grandes transformações, mas que nos dá uma lição muito importante, que é desta capacidade de mobilização coletiva. Eu trouxe-vos aqui também um exemplo que também posso partilhar, que são um conjunto de postais de uma biblioteca em Manchester, que é do Working Class Movement Library, em que eles, no fundo, registaram, e está tudo registado em termos do que é a movimentação operária, não é? E que mostra esta capacidade de mobilização, acima de tudo, pois, pensando hoje na contemporaneidade, no facto de haver causas pelas quais lutar. E, portanto, a cultura do trabalho também está relacionada com isto. E ainda neste ponto, na cultura do trabalho, eu gostava de chamar a atenção para a ideia da cultura das periferias. Em particular, o que hoje se continua a fazer, que é os subúrbios que são estruturados pelos decisores políticos para que sejam as classes trabalhadoras que os ocupam, não é? Eu acho interessante, porque eu disse periferias, porque nós abandonamos o termo subúrbios, mas é muito interessante pensar, não é? Se não é alguma coisa que nós deveríamos retomar. Porque isto também, eu recentemente vi uma exposição num museu que se chamava Subúrbia, não é? Em Barcelona, precisamente para referir como há um projeto político, e eram apresentados muitos exemplos dos Estados Unidos da América, que hoje passamos a vida a falar nele, não é? Que é precisamente esta construção do subúrbio como um sítio onde se quer mudar. E os trabalhadores são, não é, os primeiros a serem empurrados para lá. Também podemos falar dos subúrbios de Paris, por exemplo, que é uma coisa histórica até hoje relacionada com as questões das ex-colónias francesas. Portanto, a cultura do trabalho é uma cultura que pode ter múltiplas manifestações e que importa voltar a elas quando pensamos contemporaneamente no que se está a passar na área do trabalho. O segundo ponto, eu designei a cultura a olhar para o trabalho, que é, recordo-me aqui há uns anos, no Festival de Cinema Documental, aqui em Lisboa, no Banco de Lisboa, houve um ciclo muito interessante que se chamava Mostrar Trabalho. Vamos mostrar trabalho. E pegando numa investigação que me deu um prazer enorme fazer, há pouco estava a comentar, não é? Que se chama O Trabalho no Ecrã, em que estudamos um acervo incrível do cinema português, do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, e que
evidencia muito bem que o cinema não serve, à semelhança da literatura, só para ilustrar a realidade. É capaz de transformar e de fazer, de construir realidade. Trouxe-vos alguns exemplos que acho que é muito interessante. Nós fizemos uma abordagem muito interessante sobre a pausa, que a pausa mostra trabalho. Eu não tive a oportunidade de trazer, mas, por exemplo, um dos filmes muito interessantes é o Douro Feira Fluvial, de Manuel de Oliveira, em que nós vemos no cais, no Porto, ali junto à Ponta Luís, as pessoas a descansar, e quando as pessoas estão a descansar, vê-se toda a miséria da população portuguesa, não é? E, portanto, estamos a mostrar o que é o trabalho. Portanto, a pausa mostra trabalho. É uma das questões, por exemplo, que nós estudamos, só trouxe outros exemplos. Outro exemplo interessante é o que nós chamamos a ideia de que o cinema, tal como a literatura, representa corpos coletivos, portanto, massas de pessoas, não é? Portanto, os trabalhadores são sempre representados como massas versus as individualidades políticas. Por exemplo, muitos filmes que nós estudamos evidenciam muito bem que, como o objetivo era fazer propaganda do Estado Novo, não é? Mostravam massas de pessoas e depois o Presidente da República, o Salazar, portanto havia toda esta, no fundo, esta massa versus o anonimato versus o não anónimo, não é? E portanto a economia e o trabalho versus a política. E depois, um terceiro exemplo ainda sobre esta questão é já no cinema militante. Portanto, o cinema militante é um cinema muito interessante do pós-25 de Abril, em que se fizeram milhares de filmes sobre a reforma agrária, etc. E em que há uma espécie de uma imposição, de um olhar revolucionário sobre os próprios trabalhadores. Eu vou-vos dar dois exemplos muito engraçados. Um é um grande amigo que nós estudamos, que é o Fernando Matos Silva, que fez um filme chamado Applied Magnetics, que era o fim de uma empresa multinacional americana. E quando o realizador e a equipa está a falar com os trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores, está a produzir discurso, está a dizer, mas vocês são isto, não são? E então, fizeram uma reivindicação, não fizeram? Portanto, há aqui uma imposição também de um discurso revolucionário sobre as pessoas. E outro exemplo que eu acho também muito interessante é um filme da Anna Atterley que se chama Diga-me o que é ciência, em que a Anna Atterley foi para o Alentejo, também esteve na Lisnada a perguntar, então diga-me lá o que é ciência, junto dos corticeiros. E os corticeiros, como podem imaginar, ficavam assim, não é? Tipo, de que é que estamos a falar? Então, o que o senhor faz é muito científico, não é? Tem uma técnica muito sofisticada, não tem? Portanto, é muito interessante como há esta imposição também do discurso quando a cultura olha para o trabalho. Ou então, o outro exemplo que vos trouxe, também trouxe aqui outro livro, que é o Movimento da Fotografia Operária, que é um livro muito interessante a partir de uma exposição, em que é um movimento sobre os operários e também pelos operários. Uma das coisas muito interessantes que o curador desta exposição que eu conheço, que é o Jorge Ribalta, refere é que os operários não tiravam fotografias como esses postais que vocês estão a ver, não é? Eles queriam tirar fotografias às flores, à família, então também há uma ideia, não é, romantizada e imposta daquilo que os operários fazem. E, portanto, a cultura olha para o trabalho também ela própria, com o seu próprio olhar, não é? Sobre aquilo que quer mostrar. Quando eu estiver a falar. Está tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Não resisti também a trazer uma reflexão que o Jacques Rancière, num livro que se chama As Viagens da Arte, que foi agora publicado em português do Orfeu Negro, diz a propósito de um filme que é um filme do Zia Vertov, que se nunca viram, aconselho vivamente, que se chama O Homem da Câmara de Filmar, em que ele diz que o filme, passo a citar, assenta numa afirmação essencial: a prática do cineasta é uma atividade semelhante a todas as que são cotidianamente exercidas,
nas fábricas ou nos escritórios. Portanto, esta ideia, mais uma vez, do trabalho está sempre presente. Se faz mais alguma coisa, estabelece uma ligação entre todas elas por meio das sobreimpressões, porque este trabalho do Ziga Vertov é feito de sobreposições de imagens. E, portanto, esta ideia que o Rancière dá sobre de que o próprio, um realizador de cinema, não é? Quase no início do cinema, no fundo quer fazer um trabalho em que o cotidiano dele se confunde com o cotidiano de quem trabalha, de quem está a filmar. E o terceiro bloco que gostava de vos refletir, portanto, a cultura do trabalho, como é que a cultura olha para o trabalho, e o terceiro ponto que é a ideologia do trabalho. Porque há uma ideologia do trabalho, não é? Ou seja, faz-se a ode ao trabalho e como há agora um livro que há muita gente que anda a ler, que é O Princípio de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow, que se chama O Princípio de Tudo, e em que eles, no fundo, procuram mostrar, é um arqueólogo e um antropólogo, é que a história tem muitas leituras e há muitas histórias, não é? E eles, no fundo, desmontam muitos argumentos. Porquê é que eu me lembrei de invocar este trabalho destes dois autores? Porque a ideologia do trabalho é alguma coisa que tem sido propagada, e ainda é hoje, como alguma coisa qualquer que as pessoas gostam do trabalho, não é? A ideia, no fundo, da imposição de um determinado olhar sobre o trabalho, não é? E, voltando à classe operária, vou pegar na abordagem marxista, não é? A classe operária foi desapropriada dos seus meios de produção, mas também da sua própria cultura. E, portanto, o facto de se ter propagado, difundido uma ideia de que eram pessoas não cultivadas, não é? Elas próprias foram perdendo os seus instrumentos. E hoje também estamos a assistir a isto, não é? A questão da cultura de massas. Portanto, há uma espécie de uma imposição do gosto pelo fazer, pelo trabalho manual e também de haver uma distinção nos processos de consumo cultural. Como refere, por exemplo, o sociólogo Pierre Bourdieu, que escreveu um livro nos anos 60 que se chama A Distinção, em que mostra precisamente que a distinção dos consumos culturais é uma distinção absolutamente classista e não é, ainda hoje, diria eu, por muito que nós falemos, depois também Pedro se calhar falará, da democratização do acesso à cultura, os operários não entram no museu, não é? Se calhar não entram aqui, por exemplo, não é? Ou até um empregado de escritório, não entra na casa de Saramago, não é? Essa é uma questão interessante, porque eu acho que essa é uma barreira que é preciso mesmo desfazer. É. Porque eu acho que ainda há muito essa ideia, pelo menos é a sensação que tenho, de que muitas pessoas acham que o que aqui está dentro, e falo deste espaço em concreto, não é para elas. Como se de repente à saída estivesse um de nós a perguntar, então, agora vamos lá aqui. A fazer aqui. Exatamente, ou responder a um questionário sobre aquilo que viu aqui dentro, não é? E, portanto, eu acho que essa é uma barreira que muitos espaços culturais ainda hoje em dia enfrentam na atração do público, não é? Concordo com isso. Sim, e este trabalho do Bourdieu já é um trabalho dos anos 60, não é? E que prevalece. Mas isto também se liga-se muito bem com um trabalho ainda do final do século XIX de um economista político que é o Veblen, que fez um livro fabuloso sobre a leisure class, não é? A classe social do lazer, não é? E que fala, também gosto da palavra inglesa, que é o conspicuous consumption, que é assim uma coisa, não é? Que nós eu traduziria como consumo ostentatório, não é? Em que se consome para se diferenciar e, portanto, mais uma vez, isto é uma marca muito importante do ponto de vista das classes, não é? E depois, uma coisa que tu há pouco referiste, que é esta imposição do lazer, ou seja, por exemplo, durante o Estado Novo, a Fundação, a FNAC, não é? Que é muito interessante, ou até a Junta de Ação Social, que nós também estudamos na nossa investigação, que demonstra o papel de doutrinamento do cinema. O cinema a doutrinar as pessoas
e a dizer-lhes o que é que elas devem fazer nas suas atividades de lazer, não é? E estamos sempre a falar, não, pronto, numa lógica de não de classes abastadas. Mas o que é que eu gostava de trazer aqui, que é um ponto que eu acho muito interessante, é... Há várias obras que mostram que os trabalhadores altamente qualificados, que hoje chamamos assim, no século XIX e no século XX, liam, criaram bibliotecas, etc, etc. E no Reino Unido isso é um exemplo muito interessante, não é? A Noite dos Proletários, não sei se alguma vez se conhecem, do Jacques Rancière, ou então A Vida Intelectual da Classe Operária Inglesa, do Jonathan Rose, que é outro livro fabuloso, que mostra, no fundo, que nós estamos a falar de pessoas que tinham uma atividade cultural intensa. Trouxe-vos também este exemplo, que são os poemas de um operário chamado Bill Dudson, que nasceu em 1899 e que morreu em 1938. E, portanto, havia publicações, jornais, etc, etc. E não só de homens, também de mulheres. Também é muito importante pensarmos nisso, porque continuamos a ter esse problema, não é? E, ainda assim, quando nós vemos A Noite dos Proletários, do Jacques Rancière, é um livro muito interessante porque mostra, ele próprio diz, eu até acho que trouxe aqui, mas esqueci-me agora, que é, como é que ele diz? O único meio através do qual... exato. A noite, ele diz, é o único meio através do qual ele, que é o operário, pode equiparar-se ao dia do rico. E, portanto, quer neste livro, quer noutros, é muito bem evidenciada esta questão de todas as atividades da criação que se fazia. E, portanto, podemos pensar hoje o que é que temos quando estamos a falar de pessoas que trabalhavam 7 dias por semana, 10, 12, 14 horas por dia e que, portanto, no fundo, há muitos relatos que o Jacques Rancière evidencia de pessoas que dormiam 3 horas por dia porque havia 2 horas que queriam estar a ler ou a escrever. Pronto. Então, isso é muito interessante. E só para terminar este ponto, eu trouxe aqui, o que é que também é interessante, é que este poeta, não é? Este operário poeta... Passávamos então ao Pedro. Sim. Ele faz um poema sobre a sua própria condição, que também é interessante, não é? Mas ele também faz poemas sobre outras coisas. Então diz... vou só ler uma parte que eu acho interessante. Isto foi uma tradução que eu fiz... rasca, não é? Mas vou só ler um bocadinho, só para depois fazer uns pontos conclusivos para a contemporaneidade, que é bom para passar, se calhar, para o Pedro. E peço desculpa. Não, é esse. Então, o texto chama-se, o poema chama-se Confusão, mas em inglês rima totalmente, aqui não rima. Não é? À noite, quando reina o silêncio e o sono escapa ao cérebro cansado, abalar e revirar a noite inteira, enfraquece o homem, por mais forte que seja. Porquê que a noite não traz descanso para o corpo cansado no ninho de penas? Será que ele está demasiado cansado ou teme ser despedido? E ele conhece o seu trabalho e fala-o. Como um trabalho desonesto, ele não enganaria o seu empregador ou não poderia deixá-lo na mão. Ele é reconhecido pelo seu trabalho, as ações estão no mercado, os preços estão certos, não se pode perder. Os departamentos vão fechar sem esperança de lucro, sem haver a esperança de lucro, cairá. O que importa para que o trabalho... o que importa... Para onde vai o trabalho para aqueles que trabalhavam na fábrica? Não estão preocupados com a situação do homem. Quem é deixado para lutar, o melhor que puder. E depois, isto é engraçado, que ele diz: ó notas imundas, ó ouro inútil, que deixam o trabalhador com fome, com frio. Porque sois colocados na mão de quem rouba a terra do povo. É porque Deus o fez rei, da terra e de tudo que o trabalhador precisa de sobreviver, para alimentar os filhos e vestir a mulher. A resposta é um poderoso não.
Embora o sacerdote queira que o homem pense assim, ou será que os trabalhadores dividem e deixam o homem rico decidir a partilha da riqueza que ele acha suficiente para dar força ao trabalhador, para encher uma bolsa com ações, ou notas, ou ouro, já se falava em ações nesta altura, e para elogiar o seu patrão por ser ousado? Isto acaba com um ponto de interrogação. Portanto, isto é só um exemplo. E depois, para fazer a ponte com o trabalho do Pedro, eu já há pouco já estava a comentar que nós temos neste momento um trabalho de investigação que é sobre a projetificação do trabalho. O que é que isto quer dizer? O trabalho por projeto era um trabalho específico de determinadas atividades profissionais. Por exemplo, os arquitetos trabalham por projeto, não é? E que se tem vindo a alastrar a todas as áreas, incluindo a agricultura. E, portanto, nós estamos a trabalhar, e o que é que temos vindo a constatar? Primeiro, e pegando em tudo isto que eu vos trouxe para a reflexão, é o esboroamento das culturas profissionais, não é? E de trabalho, a perda na área artística de uma espécie de liberdade de criação, porque tem que se responder a pedidos de financiamento, que é sobre participação, colaboração, participação com as comunidades, portanto, toda esta imposição ideológica, portanto, também é, pegando na ideologia do trabalho, é uma imposição ideológica à criação artística, e isto faz com que se homogeneizem as práticas de consumo, não é? Portanto, o consumo de massas não é o lazer, não é? É a perda do sentido do lazer. E é isso que eu também acho que é, e o Pedro saberá muito melhor que eu, mas que é muito interessante e é importante nós pensarmos nesta questão, ou seja, se como muitos autores dizem, será que nós temos, ou seja, será que gostamos mesmo todos muito de trabalhar? Ou estamos imbuídos pela ideologia do trabalho? Então, se calhar faz sentido, não é, pensar nessa questão. E, portanto, eu penso que é muito importante que o trabalho se reconstitua como um espaço de emancipação, mas o trabalho num sentido muito mais abrangente, não é? Para acabar, diz o José Saramago no Memorial do Convento, ele estava a falar, mais uma vez, dos nossos dois queridos personagens, e dizem: foram pagos pelo trabalho jornal a dobrar por bondade interventora da rainha. Tem sempre a sua compensação levar às costas os poderosos. Obrigada. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado. Bom, tantas ideias que ficam agora aqui para discutir, não é? É um bocadinho, exato. E agora vamos para onde? Falamos de... Ora bem, eu acho que há aqui algumas coisas interessantes, até pelo trabalho que o Pedro já desenvolveu, e sobretudo estou a pensar num livro que tu escreveste, que é A Última Paragem na Samar. O Pedro, de alguma forma, é também um cronista desta realidade, da realidade que temos. A tua participação, a tua presença nas redes sociais é muito testemunha disto, na minha opinião, e, portanto, esta questão aqui da classe operária, das pessoas estarem a ser desapropriadas dos meios de produção e da sua própria cultura, eu acho que nós, de facto, estamos a viver um bocadinho esse tempo também, não é? Porque acho que a cultura acaba por ser aqui ter um papel fundamental para que as pessoas possam ser mais capazes, mais preparadas para enfrentar o mundo e enfrentar a vida, não é? E, de alguma forma, o teu trabalho também é tu retratas isso também, ou não? Pergunto-te. Sim, estava a ouvir a Luísa e sem desprimor por todo este apanhar de ideias e de ideias muito fortes que a Luísa estava a retratar, parece-me que tudo isto foi um bocado estilhaçado ao longo dos últimos anos, e não só aqui, não parece que seja uma coisa local, parece-me que é uma coisa geral, e a sensação que eu tenho é que a cultura, com o C maiúsculo, perdeu qualquer coisa. Não sei se perdeu importância, se perdeu centralidade na vida das pessoas. Os relatos que a Luísa estava a fazer desta espécie, vou usar uma palavra moderna, empoderamento, que as pessoas sentiam que tinham os seus coletivos e participavam. Havia esta dinâmica entre o trabalho e as coisas que faziam fora do trabalho. Acho que se estilhaçou um bocado. E, por exemplo, no bairro onde eu vivo ainda existe a Padaria do Povo, que é uma instituição que eu aprecio bastante aqui em Lisboa.
e continua a ter presença de pessoas e a realizar atividades, e isto é um microcosmos a partir do qual eu penso muitas vezes, passo lá muitas vezes à porta, quase todos os dias passo à porta da Padaria do Povo, e o meu único pensamento, isto acaba por ser uma coisa um bocadinho triste, mas o único pensamento que eu tenho é quando é que isto vai desaparecer. O meu pensamento não é quando é que isto vai crescer, infelizmente, é quando é que isto vai desaparecer, porque vemos dinâmicas de cidade que não têm só a ver com a cultura, não é só com o trabalho, mas tem a ver com a habitação, com a mudança da demografia, etc. E aquilo que eu vejo, as pessoas que trabalham na cultura, ou pelo menos o segmento que eu conheço melhor, as pessoas que trabalham na cultura, estão numa espécie de esquizofrenia. A sensação que eu tenho é que as pessoas sentem uma certa vaidade em trabalhar no setor cultural. E eu acho que isso é uma coisa natural, porque há uma espécie de ideia de engrandecimento. Quando tu trabalhas na área da criação, quando tu pensas que podes ajudar as pessoas a pensarem noutras coisas, a verem as coisas noutra perspectiva, a sentirem-se mais ricas, isso é uma coisa que as engrandece e, ao mesmo tempo, é, muito provavelmente, o setor mais maltratado. E começaste por dizer que já nem há Ministério, já houve, e antes houve uma Secretaria de Estado, e antes houve o Ministério, e antes houve o Santana Lopes, e portanto com os violinos de Chopin, e todas essas coisas que nós conhecemos, e mandou uma carta para o Machado de Assis a felicitá-lo com ele morto há 100 anos, e por aí fora. E, portanto temos tido uma série de pessoas que estão à frente da cultura, enfim, que estão a fazer outra coisa qualquer. E portanto eu sinto uma certa aflição em relação a isto. Eu quero acreditar que a cultura, e acredito ainda em parte que a cultura é uma coisa boa, que é uma coisa emancipadora, como a Luísa estava a dizer, mas ao mesmo tempo tenho reticências acerca disto. E portanto, acho que as pessoas que eu vejo a trabalhar nesta área sentem uma certa vaidade, sem desprimor da palavra vaidade, sentem um certo orgulho, se calhar a palavra é melhor, trabalharem nessa área, mas ao mesmo tempo são as que vivem nas condições piores para desempenhar as suas funções e sujeitas a muitas coisas, regras arbitrárias. Eu diria aqui quase, se a classe operária foi desapropriada dos seus meios de produção e da sua própria cultura, eu acho que muitas vezes os trabalhadores da cultura são os primeiros também. Já estão desapropriados à cabeça. Exatamente, à cabeça. E, portanto, vivem em condições muito precárias e para usar um termo clássico, muito provavelmente não têm, e pode-se ter uma consciência de classe, porque os trabalhos são a recibos verdes, são por projetos, como a Luísa estava a dizer há pouco, isso está cada vez mais generalizado. As pessoas trabalham quase por soluços, são soluços. Faço isto aqui, depois estão uns meses em pousio, parece que estamos a falar das terras, levantado do chão, agora estamos aqui na Fundação Saramago. Agora há aqui um pousio, e agora fazemos todo o projeto ali. Se eu puder, se eu conhecer a pessoa certa, se eu conseguir manter-me com este grupo de teatro, ou com esta associação cultural, se tiver um apoio bianual da DG Artes, ou se tiver um quadrienal, ou então se tiver um apoio de um projeto só, que também acontece, não é? Portanto, há toda uma variedade e estou mais ou menos por dentro do que é que acontece. E, portanto, as pessoas estão muito frágeis, as pessoas não conseguem unir-se na defesa dos seus interesses e dos interesses da cultura e, portanto, isto parece-me que estamos a viver uma fase muito tramada, para usar um termo técnico das ciências sociais. E eu realmente tento fazer... E aquilo que eu faço é um pouco... São retratos pequeninos. São coisas pontuais. Aliás, essa é uma expressão da DG Artes, projetos pontuais. Era a expressão que me estava a faltar há uns tempos. Apresentas uma candidatura e tens um apoio para um projeto pontual, coisa que tu não consegues criar estrutura nenhuma a partir de um projeto pontual. Não é? Vou fazer aqui uma publicação, vou fazer uma coisa em Miranda do Douro, vou fazer uma coisa no Algarve e de repente depois tudo se eclipsa. E portanto tudo isto me parece muito, muito frágil. E é difícil criar continuidades a partir disto. Né? E é difícil convencer as pessoas. Às vezes há comentadores na televisão que dizem que a classe operária já não existe. É mentira, porque alguém tem que fazer as coisas. Né? Alguém tem que fazer a cadeira onde nós estamos, e esta bancada, e o copo. Alguém faz isto. Ainda não é a inteligência artificial a fazer tudo. As pessoas existem, mas parece-me que as pessoas estão muito apartadas. Há uma intoxicação muito grande. São coisas que se calhar não vale a pena estarmos aqui a explorar. Mas há discursos que apartam as pessoas da criação, há muita desconfiança em relação aos criadores e depois há outra coisa, que é uma espécie de divisão informal entre quem trabalha na cultura e os criadores. E há muita desconfiança entre as pessoas que fazem a produção
na área da cultura e as pessoas que criam. E, portanto, isto, às vezes, se calhar, sendo contraproducente, dinâmicas de trabalho que podem ser pouco sãs, também nesse aspecto, e que acabam por beneficiar quem, no fundo, não está nada interessado em que a cultura singre, né? E que faça alguma coisa pelas pessoas. Depois, há outra coisa que é um bocadinho irónica e dramática ao mesmo tempo, que é nem sempre a cultura salva as pessoas. A literatura não salva. O cinema, de que a Luísa estava a falar, de que eu gosto, de que conheço pouco, mas faço o meu trabalho aos poucos, porque percebo que muito da nossa vida está no cinema e vice-versa, também não nos salva, né? Se não tivermos essa disponibilidade, ou se não quisermos fazer essa partilha. E muitos contextos em sociedades em que a cultura foi muito vibrante e muito viva, as pessoas conseguiram degenerar para as piores coisas. Sempre a pensar coisas da Alemanha dos anos 20, 30, 40, e tínhamos uma sociedade europeia aparentemente muito sofisticada, com um lastro de pensadores extraordinário, com um lastro de músicos extraordinários, filósofos extraordinários, e no entanto descambou para as piores trevas, pelo menos que tínhamos registro até agora. Exato. E portanto isto é uma coisa meio conceitual. A cultura é uma coisa boa, em princípio, a dinâmica em que as pessoas vivem a cultura não sabemos bem qual é, as pessoas que trabalham na cultura vivem na pior das precariedades, é uma coisa muito, muito confusa. E nós tentamos fazer o nosso papel muito pequenino, que eu tento fazer uma coisa muito pequenina, retratos pontuais, mostrar realidades que passam um bocadinho ao lado daquilo que é, e a Luísa falou disso há pouco também, aquilo que se deixou de chamar cultura e que passou a ser entretenimento. Aliás, também nos programas de TV, coisas que eu já fiz, há aquele conceito de infotainment, que não é informação, nem é entretenimento. E na cultura isso também acontece. As coisas que são entretenimento são cultura, se calhar não são. O que serve para fazer as pessoas pensar ou serve para as pessoas distraírem-se um bocadinho e falarem com os outros no dia a seguir? Eu acho que a questão é mesmo uma questão de não haver uma política cultural. Não há. De facto. Não há. Mas isso acho que é uma coisa propositada, não é? Uma coisa... Claro, não há. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, não sei. A ideia que eu tenho é que não há, e passo obviamente a palavra à Luísa também para comentar isto, não há uma política cultural. Não há uma política cultural que permita, de facto, que haja outra estruturação para quem trabalha na área da cultura. A Luísa há bocado referia a questão da pausa. A forma como muitos trabalhadores da cultura são pagos, quer dizer, muitos dos criadores, muito do seu trabalho não é um trabalho visível. O que nós vemos é apenas um fragmento, uma percentagem, às vezes a mais pequena, de um conjunto de horas e de meses de trabalho que não são pagos, não é? E, portanto, a questão da pausa na cultura é uma questão também... Vista de fora, como estes beneficiários de subsídios, não é? Claro, estes tipos estão a viver à conta do erário. Exatamente. É uma coisa muito complicada. É uma coisa de... A cultura é um sorvedor de despesa e não um fator de criação de riqueza. E também estamos a falar de riqueza financeira. Também, porque é dessa que estamos a falar. Também, já não falo da questão da riqueza civilizacional e de pensamento. Mas força, Luísa. Quer dizer, eu sou uma crente profunda de que a cultura é absolutamente central das nossas vidas. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Pronto, essa é a questão importante. Não há, de facto, eu não sou especialista em política cultural, mas eu não a vejo, não é? Pronto. E isto é transversal a muitas cores político-partidárias. Não é uma coisa de uma cor político-partidária em particular, não é? E quando nós estamos agora a estudar as questões das dinâmicas da projetificação, uma das coisas que é muito notória é, para além daquilo que tu estavas a referir, que é isso que se vê, não é? Que é, hoje tenho isto, amanhã faço aquilo, agora vou fazer de intérprete, depois vou fazer a minha criação, depois não sei o quê, é a própria forma como os apoios financeiros estão pensados, são pensados porque alimentam esta lógica. E portanto, por exemplo, eu assisti à multiplicação, e pronto, assistimos todos, de estruturas associativas, não é? De associações, etc, etc. Quando eu muitas vezes falava com amigos artistas e dizia, mas porquê que vocês não se juntam todos? Mesmo que não tenham as mesmas identidades estéticas,
não é? Podiam ter uma estrutura de maior dimensão, porque depois sabemos que em cada estrutura, os produtores culturais trabalham deshoras, não é? Têm que tratar todas as questões de ordem burocrática, para além da produção em si. Muitas vezes não têm conhecimentos para o fazer. E é isso também que leva as pessoas a juntarem-se. Por exemplo, há um movimento muito interessante em Portugal neste momento dos produtores da cultura, não é? Quando já tem alguns anos. Portanto, esta fragmentação, e é isto que eu também acho que é muito preocupante, vem da educação. Ou seja, os nossos estudantes são socializados nesta lógica. Por isso é que eu falava há pouco da socialização que o Ferrer fala do sistema capitalista. Portanto, é natural, entre aspas, não é? As pessoas encaram como natural que hoje tenham um projeto de 3 meses e depois tenham não sei o quê. Portanto, a grande questão, e por isso é que, claro que eu também não tenho ilusões em relação a isso, mas esta questão da capacidade de mobilização, etc, etc, porque o que é importante também é que as pessoas tomem, é que nós, enquanto cidadãos, eu como professora universitária, como investigadora, que transmitem-se às pessoas assim, olhem que isto não é uma coisa, não é uma inevitabilidade, não é? Vocês não têm de aceitar isto naturalmente. Não vão para o mercado de trabalho ter uma atividade que é por projeto e que é precária, que vocês têm que, como sabem, hoje há todo um conjunto de mecanismos de gestão absolutamente indescritíveis, como eu já ouvi muita gente, e que maltratam as pessoas, não é? Maltratam as pessoas, e as pessoas são maltratadas, quer do ponto de vista das horas de trabalho, da intensificação do trabalho, mas são mesmo humilhadas, maltratadas enquanto seres humanos. E isto é muito grave, não é? E o que é ainda mais grave é que isto começa antes, não é? Começa nas universidades, onde eu dou aulas, em que se, no fundo estamos a vender esta ideia de que isto é assim, pronto, não há nada a fazer, isto é espetacular. Sim, não há, como se não houvesse outro caminho possível. Exato, vocês têm um trabalho por projeto, é flexível, é espetacular. Sim. Mas essa questão da organização é uma questão que para mim é mesmo, eu acho que é central no meio disto tudo, não é? Porque de facto temos exemplos de que quando há uma capacidade de organização, as coisas também, há força para mudar determinadas coisas. Eu acho que na área da cultura, eu trabalho na área da cultura, tenho a sorte de ter um vínculo laboral que me garante uma série de coisas, não é? Mas a verdade também é que eu não sei até que ponto é que não é a precariedade, de facto, o grande fator que impede uma organização diferente. Acho que é o maior. Eu dou um exemplo muito concreto. Falando com músicos que conheço, relativamente ao valor que alguns deles recebem hoje em dia, em alguns locais da cidade de Lisboa, a tocar, eu fiquei absolutamente chocado. Sim. E perguntamos, caramba, como é que é possível isto? Mas não há uma capacidade para criar uma espécie de organização, mesmo informal, entre vocês, para dizer, epá, por este valor nós não fazemos este trabalho. E a resposta que me deram foi, entre alguns há, mas depois pode haver um ou outro, que aquele é o único dinheiro que vai receber naquela semana. E, portanto, eu diria que a questão da precariedade aqui acaba por ser absolutamente central nisto tudo. Sim, porque... Tu, enquanto trabalhador também freelancer... Sim, eu aliás, estou na mesma situação que tu e tenho um vínculo, no caso, ao Cinema São Jorge, onde trabalho com muito gosto e acaba por ser um bocadinho uma ilha, faz parte da EGA, que é a Empresa da Cultura, ponho algumas aspas nisto, a Empresa da Cultura em Lisboa, tem absorvido uma série de equipamentos culturais, etc., mas na qual vemos coisas completamente arbitrárias em termos de gestão e de política cultural que não existe mesmo a um núcleo mais pequeno. Não é? E, portanto, as coisas são mais ou menos ao sabor de quem está à frente dos equipamentos e tenho alguma felicidade de trabalhar aí, onde já estive, já saí, já voltei, etc. Agora, em relação às outras coisas, quer no meu caso pessoal, quer nas pessoas que estão à minha volta, é muito fácil ver esse tipo de coisas que tu estás a falar. Por exemplo, eu tenho alguma alergia em relação à expressão indústrias culturais, que é uma coisa que, entretanto, se banalizou um bocadinho. Que, em princípio, pressupõe que tem que haver a lógica do lucro, não é? E tem que ser viável, e tem que criar rendimentos, etc. E, portanto, para quem
se a balança a fazer alguma coisa na área da escrita, é uma catástrofe absoluta. Não é? A forma como, não sei como é que foi construída, mas a forma como está construída a dinâmica do mundo editorial, por exemplo, na área dos livros, que é um que eu conheço relativamente bem, é completamente destrutiva para um autor. O autor que é, vamos dizer, o criador, é o elo mais fraco da cadeia. Porque há o dinheiro que se gasta com a impressão de papel, há o designer, e muito bem, que se paga para fazer a capa do livro, há o paginador, há o revisor. Portanto, há a distribuição que engole completamente a margem de lucro que há das editoras, e então se forem editoras pequenas é uma coisa completamente desastrosa, e portanto o criador está no último elo da cadeia. Em relação ao cinema, o bolo é sempre muito pequeno, como sabemos, não é? Há pessoas que já têm um percurso e conseguem fazer os seus projetos, e depois há um exército de gente a tentar. Ainda hoje, por acaso, no Cinema São Jorge, tivemos a ver os trabalhos de final do ano da Escola Superior de Teatro e Cinema. E é extraordinário, nós podermos recebê-los, mas eu olho para os miúdos e penso. E estava uma amiga, por acaso, que foi com o filho de 19 anos, que fez o seu primeiro filme na Escola de Teatro e Cinema. Eu disse, o meu filho, eu gostei tanto de ver e tal, o que é que lhe vai acontecer? Eu disse, eu não sei. Parece uma tremenda ilusão, não é? Trabalhar no cinema em Portugal, da forma como as coisas estão construídas e a perspectiva que temos daqui para a frente, que não parece nada luminosa. Nas artes plásticas, enfim, acho que há um certo enviesamento também para determinados circuitos que já estão montados, com as galerias, com aquelas coisas que são indústrias, na prática, como o Arco Madrid, que faz uma extensão em Lisboa, e tudo isso me parece um bocado perverso, enfim. E, portanto, são elos muito fracos. Os criadores são elos muito fracos de toda esta dinâmica. Isto não ajuda nada a que realmente haja uma consciência do valor das pessoas. As pessoas para usar uma expressão que é cara à iniciativa liberal, as pessoas criam valor. As pessoas, quando estão a produzir coisas, criam valor. E há pessoas que se interessam por essas coisas e que estão disponíveis para atribuir valor a essas mesmas coisas. Mas parece-me que há uma perspectiva, e acho que a Luísa tem toda a razão quando falava há pouco da educação, porque me parece que os miúdos crescem um bocadinho já com a perspectiva de que vivemos num mundo do Leviatã, né? Do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, portanto somos todos uns selvagens, quem não puder devorar o outro está tramado e não vai se ingrar em nada, e portanto há uma naturalização deste tipo de coisas. Se tu triunfares, és um artista, se tu triunfares, és o tipo que consegue fazer alguma coisa. Isto parece-me tudo profundamente errado, selvagem, inumano, de alguma maneira. Não sei se já dá uma sensação de que há uns anos as coisas já foram melhores, mas também não me parece, no nosso contexto, olhando para trás, quando é que as coisas foram muito melhores. Também acho que não foram muito melhores. Se calhar foram um bocadinho melhores, mas somos um país pequeno, somos um país a quem é difícil explicar um miúdo. Vou dar um exemplo de vida pessoal. Não gosto muito de usar, mas acho que é ilustrativo. Eu tenho um filho com 8 anos, e tivemos há uns dias a passar umas férias em Itália. Eu ia com expectativas baixas, na verdade. É um miúdo que às vezes embirra, é um miúdo um bocado teimoso, não gosta de caminhar muito, não sei o quê. Eu ia assim um bocadinho, é um miúdo. É um miúdo, é um miúdo, tem 8 anos, tem as suas coisas. E ele, extraordinariamente, gostou bastante da viagem. Gostou de passear, gostou de ver monumentos, gostou de ver esculturas e tal. E a determinada altura, muito perto do fim da viagem, ele lançou-me a seguinte pergunta, que é um bocadinho avassaladora para nós, e perguntou-me isto. Porquê é que só em Itália é que estão as coisas fixes? E isto é uma coisa muito reveladora sobre nós, não é? Porque nós tivemos, a verdade é que tivemos os nossos apogeus coloniais, extração do ouro do Brasil, o comércio das pimentas e etc. Enquanto outros países, fazendo a mesma coisa que nós, criavam coleções, criavam o Rijksmuseum, ou criavam a National Gallery, ou criavam os equivalentes a isto, ou ao Louvre, ou etc., ou Praga, ou o que for. Nós estávamos a desbaratar o dinheiro, não sei muito bem em quê. Em coisas, em situações. Como se diz na comédia.
E não temos acervos, né? E os miúdos tens dificuldade, levam às janelas verdes e tal, olha, isto é interessante, mas não vês esse tipo de cuidado, que parece-me que é uma coisa que nós nunca tivemos. E não tendo essa base, acho que se pode dizer que é uma espécie de base a partir da qual podíamos construir mais coisas, é mais difícil. E estamos num momento de refluxo terrível, em que é muito fácil fazer com que as pessoas à volta das pessoas da cultura pensem isto é uma coisa secundária, isto é uma coisa que pode ir à vida, temos que passar para os 2% para os militares, ou 3%, ou 5%, ou o que é que ouvimos hoje, já não sei. Entretanto, perdimos na porcentagem hoje, qual é que é a porcentagem que vamos gastar em submarinos. Estejamos nos 0,6, 7%. Sim, mas vamos chegar lá, não é? Vamos chegar lá. Para podermos invadir as desertas, acho eu. E, portanto, temos vários problemas. Acho que temos vários problemas. Temos um problema histórico, temos um problema de... Isto parece uma coisa meio redundante, mas de cultura cultural. Temos um problema de falta de meios e temos um problema de percepção, acho eu. Uma palavra cara também Lisboa pega, as percepções. Não neste caso na área da segurança, mas na área da cultura. E que acho que há uma desvalorização grande. São coisas supérfluas, são coisas que estão ligadas ao entretenimento, são coisas que estão ligadas a festas, concertos, António Carreira no 25 de Abril, na residência oficial do Primeiro-Ministro, e tudo o resto me parece é um bocado de espuma. E o que é que isto... Sim, por exemplo, a exposição do grupo português, não é? Agora, sim. Com um grupo de cantar alentejano Agora, e com os pauliteiros de Miranda. Sim. Assim, de facto, uma coisa... Mas o que é que há aqui? Depois há mais um detalhe perverso nestas coisas, que é... As pessoas, a sensação que eu tenho é... As pessoas das elites de sempre, as pessoas que vêm das elites de sempre e que vão continuar a ser as elites deste país pequenino, pobre, posto em bicos dos pés em determinadas alterações, vão ser sempre as mesmas. E essas pessoas não vão deixar de ter acesso ao melhor cinema, às idas aos teatros aqui e fora daqui, aos clássicos da literatura, a conhecer o que é a mitologia grega, a conhecer os clássicos gregos e romanos, etc. Essas pessoas vão ter sempre, porque elas sabem que essas coisas são muito importantes e que essas coisas ajudam, isto é uma palavra terrível, mas a criar uma certa supremacia. E, portanto, isso é uma das razões, não é só o dinheiro, não é só o músculo empresarial, não é só vou comprar a vossa empresa, arraso convosco e continuo a triunfar. São essas coisas que fazem parte da cultura que devia estar disponível a toda a gente, que fazem parte dessa espécie de caldo que ajuda a que as elites permaneçam e se mantenham e que se projetem para o futuro. E que seria uma coisa que as pessoas deveriam ter o direito também a poder usufruir. Mas, por exemplo, e uma outra questão, ligando aqui também a questão da educação. Durante muito tempo havia-se uma espécie quase de chavão que era a resolução para este tipo de questões e para que o país possa ser um país diferente está na educação. Mas a verdade também é que nós nunca tivemos tantas pessoas a terem acesso à universidade e, portanto, eu não acho que seja uma questão de... Embora também saibamos que existe cada vez mais dificuldade, às vezes, em continuar na universidade por razões financeiras. E muitas famílias que não conseguem manter os seus filhos a estudar nas faculdades. E esta é uma realidade de facto. Mas também é verdade que nunca tivemos tantas pessoas com acesso. Então, o que é preciso mais educação ou uma melhor e diferente educação? Sei. Sim, quanto mais escolarizados, melhor. Porque isto é um bocadinho... Nós temos estado a fazer aqui quase uma espécie de diagnóstico, inevitavelmente, da situação. Sim. Mas perspectivando o futuro, e estamos com uma horinha de conversa, perspectivando o futuro, que soluções, de facto? Obviamente não é que bom seria se vocês dois conseguissem ter, era ótimo, mas, enfim, levantar esta questão também da educação e que papel é que a educação e que futuro é que temos pela frente? Bom, pronto, como eu estava a dizer, quanto mais educação, melhor sempre. Claro. Eu não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. Sim. Não, mas a minha perspectiva não era o contrário. Não, eu sei. Sim, só estava a dizer, claro. Pensar para o futuro, não é? Portanto, quanto mais as pessoas se escolarizarem e forem para lá, etc., melhor, não é? Agora, há uma coisa que se passa nas escolas e nas universidades que eu mete-me sempre muita impressão, que é os professores desenvolvem o discurso da culpa que recai sempre nos estudantes. E isto não é bem assim. Porque eles usam o chat GPT, porque eles não sabem escrever, porque eles não sabem não sei o quê, etc. E, portanto, há uma responsabilidade das instituições nestes processos.
E como há pouco estava a referir, a ideologia da flexibilidade, do trabalho, do competente, do flexível, do pluri não sei quê, tal, é alguma coisa que alimenta objetivos de caráter económico. Eu não estou a falar, eu não sou nada de teorias da conspiração, mas vejo isso. Está à vista. É evidente. Está à vista. Portanto, É a realidade. o que é preciso é de facto mudar a forma, eu não sei se é melhor, mas é mudar as exigências que se tem de fazer aos professores e aos estudantes. Não é? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante às vezes a pensar em alguns exemplos no passado, que é, nós dizemos assim, pronto, para amanhã tenho que ler este texto, que é uma página. Por exemplo, tenho que ler este poema. E há 2 perguntas às quais amanhã tenho de responder. E quando se chega à sala de aula, há, não sei, 10% das pessoas que fizeram isso. Há algum problema também do meu lado e do lado deles, não é? E era uma coisa, eu penso que num grau de exigência, eu acho que até melhor, o que é preciso é elevar o grau de exigência, não é? Que é impensável, porque depois isto não é uma pessoa sozinha, é impensável. Para mim seria impensável, quando era estudante, chegar a uma aula e não ter feito aquilo que o professor me havia solicitado no dia anterior, não é? Acho isso impensável. Para mim era impensável. Pronto. E agora não é. Portanto, acho que há que se elevar o grau de exigência, há que combater a mercantilização da educação, que é um problema gravíssimo, e acho que, por exemplo, nós estamos aqui 3, não é? Mas haverá outras pessoas com posições estáveis de carreira, como é o meu caso, não é? Procurem introduzir estas transformações, não é? Eu posso dar um exemplo muito rápido, que eu dou aulas num mestrado de Economia Política em inglês, e tenho estudantes que vêm de todo o lado do mundo, e eu, desde que dou aulas nesse mestrado, renasci para ser professora. Porque são pessoas interessadas, que não falham, que não sei o quê. Portanto, andamos aqui a dizer que os jovens isto e que os jovens aquilo, mas não é verdade. São pessoas que vêm de Portugal, que querem ter um olhar crítico sobre a economia e que estão, mais uma vez, a questão das causas, não é? Porque a economia a nível mundial tem uma causa, que é lutar contra o paradigma ortodoxo da economia, que está a prevalecer, e agora temos estes exemplos nos Estados Unidos, na Alemanha, ligados ao poder político, às ditaduras, os totalitarismos, etc. Não é? Então, eles têm uma causa, e o que é muito interessante é encontrarmos estudantes que não vêm necessariamente da economia, que vêm de muitas áreas, literatura, estudos culturais, etc., e que são pessoas incríveis. Eu posso, só para dar um exemplo muito pequenino, ano passado, quando acabei o semestre, portanto, em 23-24, os estudantes vieram ter comigo e disseram assim: professora, nós gostávamos de fazer um conjunto de seminários feitos por nós. Eu disse: vamos lá. Então chama-se Estudos Críticos de Economia Política, liderados, student-led, não é? Liderados pelos estudantes. E então nós tivemos um encontro e eles definiram quais eram os temas e promoveram-se no escoteio, eu reservava as salas, seminários que eram feitos por eles, sem avaliação, que é outra coisa que devíamos mudar radicalmente, não é? Que é a questão da avaliação. Portanto, eu na educação acho que é absolutamente central elevar o grau de exigência. Elevar. Temos um desafio enorme, que é esta coisa da inteligência artificial, que é uma coisa dramática. Eu não vou agora aqui detalhar, nós estamos a deparar com problemas gravíssimos na universidade sobre isso. Mas depois, por exemplo... Também, isso. Vai ser avassalador isso. Claro. Por exemplo, nós estamos aqui nesta casa e eu lembro-me que às vezes os estudantes perguntam-me assim: ai, professora, então e agora para escrever a tese de mestrado acha que devia fazer um curso? Que eu também odeio esta expressão de escrita criativa. E eu disse: não, vocês têm de ir para casa ler. Para se escrever tem de se ler. Não é? Pronto, eu aprendi. O meu pai e a minha mãe tinham a 4ª classe, mas os meus pais sempre nos incentivaram a ler. E, portanto, eu acho que tem que se elevar, não é? Agora, há um problema, que é, não é a Luísa sozinha ou cada um de nós, não é? Então, eu faço o meu papel, mas eu tenho noção, acabei de ser
diretora do Departamento de Silves durante 3 anos, que estas coisas têm que se fazer organizacionalmente, não é? Porque senão, quer dizer, o que é que acontece? O estudante vai dizer, porque aquela professora exige aquilo e o outro não exige. Esta coisa também dos professores dizerem assim, eu só quero saber o que se passa na minha sala de aula. Pá, não. Pois, tem que ser um todo, não é? Exato. Muito bem. Bom, estamos quase a terminar. De facto, esta coisa da cultura tem esta... Eu queria dizer que nestas sessões os nossos convidados são pagos, porque é uma coisa que normalmente, às vezes não acontece. Só para se ter uma ideia, para quem não esteja tão por dentro das coisas, a cultura é aquela área em que se pede uma ilustração, muitas vezes com um boneco, com um texto, sem que haja depois a segunda parte da conversa, que é dizer o dinheiro que tenho para pagar é este, não é? Porque a pessoa, escrever um texto é o teu trabalho, fazer um boneco é o teu trabalho e, portanto, obviamente não estou a contar pagar-te por isso, não é? Portanto, Pedro, para fecharmos, na educação é esta questão da organização, que caminho? Para quem trabalha na cultura. Não sei, é o verdadeiro caminho das pedras e pedras aguçadas. Acho que não é Jesus caminhar sobre as águas. Acho que é um caminho muito mais difícil do que esse. E acho que vai ser... A dinâmica de que a Luísa falava é muito importante. Tem que ser uma coisa de organização coletiva, não há outra maneira. Não vai haver indivíduos brilhantes, génios, que vão descobrir o caminho para a cultura ser importante para as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam emancipadas pela cultura. Se não for uma coisa coletiva, e o que eu temo é que isso vá acontecer da maneira pior. Em vez de termos condições para as pessoas, de uma maneira natural, se organizarem e conseguirem condições melhores para o seu trabalho, os produtores, os iluminadores do cinema, os tipos das gráficas das editoras, os técnicos do som. Nós tivemos momentos horríveis durante a pandemia em que tivemos... Os tipos de audiovisual pararam. Não é? Eu continuei com o meu trabalho, sem trabalho, mas com o meu trabalho, não é? Com o meu contrato de trabalho, mas os tipos que faziam espetáculos estiveram na pior condição possível. Não é? Isso foi muito ilustrativo e, ao mesmo tempo, não serviu para nada. Isto é meio paradoxal, não é? O arco-íris do vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai ficar tudo horrível para as pessoas que dependiam das tours, das bandas, que dependiam do circuito das companhias de teatro pelo país fora. E, portanto, o que me parece, infelizmente, é que esse tipo de organização necessária vai ser feita da forma mais dura. Da forma mais dura. Acho que vai ser feita da forma mais dura, porque acho que só temos condições para nos agarrar. Agora, a cultura acabando de ser agregada ao desporto e à juventude, que nem percebo bem o que é isso. Só me lembra realmente a mocidade portuguesa, não é? Alegria no trabalho e saúde, e comer cenouras e andar de calções, não é? Isto parece muito perverso e propositado, nada acontece por acaso, não acredito no acaso em política, acredito no acaso em muitas coisas, mas não em política, acredito mais no cosmos, mas não em política, feita por pessoas, as coisas por pessoas não são feitas por acaso, e acho que as coisas só vão funcionar de uma maneira, de uma forma coletiva, muito provavelmente sem o jargão que nós conhecemos e que tu conheces e que a Luísa provavelmente conheceu durante muito tempo, e o Anel está ali sentado e a quem eu tiro o meu chapéu de muitos anos de trabalho sindical e de presença pública e etc. O jargão acho que vai ter que ser outro também, de alguma maneira. Porque as pessoas estão cansadas do discurso, as pessoas estão cansadas dos chavões que ouviram, justo ou injustamente, não sei, não quero avaliar isso. Eu acho que há coisas que são chavões e outras que não são e que continuam a ser pertinentes, mas as pessoas estão muito desorientadas, viradas para si, cada vez mais, desconfiadas dos outros, desconfiadas da cultura, desconfiadas dos criadores, só confiam nas plataformas de streaming, eles é que oferecem coisas extraordinárias, quando, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que é ultraliberal, temos coisas como o sindicato dos guionistas consegue paralisar a produção. Os atores, há muitos atores das passadeiras vermelhas de Hollywood que estão empenhados nas coisas dos seus direitos e conseguem acabar de repente. A última greve a sério que houve dos guionistas parou a produção audiovisual americana durante um ano.
Já tinham coisas em carteira, conseguiram pôr, não é? Deixa-me só dizer isto. Vende-se a ideia que os Estados Unidos são ultraliberais. Não, mas não são, não é? Não são. Isso é muito importante. Ou coisas mais prosaicas, como, sei lá, na NBA. Há muitas pessoas, se calhar aqui pessoas que gostam de ver a NBA, eu não gosto muito, não gostei muito de basquete nunca, mas a NBA, num país ultra liberal, aparentemente ultraliberal, tem tetos de salários, né? Parece uma coisa meio irracional nos Estados Unidos. Como assim? O país o melhor ganha mais e o outro assim sucessivamente? Claro. Não. Há tabelas e a equipa mais fraca do ano anterior tem direito a escolher o miúdo das universidades melhor, primeiro, para equilibrar. Né? Portanto, há mecanismos de equilíbrio. Já estou a divergir aqui um bocado, mas de facto as coisas às vezes não são o que parecem. Acho que as coisas só funcionarão pela organização coletiva. Acho que isso vai acontecer de uma maneira agreste, azeda. A cultura já sofreu muito durante muitos anos. Durante o período da Troika conseguiu levantar-se. Conseguiu contar na altura com uma coisa, e conhecendo mais ou menos por dentro esse mundo, havia uma certa simpatia da esfera mediática pela cultura, que eu não sei se isso é um dado adquirido agora. Porque aquilo que nós vemos na esfera mediática atual, 2025, não é a mesma coisa que se via há 10 anos, quando a Troika se foi embora. E, portanto, havia assim, uma certa disponibilidade para ir aos protestos, havia as coisas do sindicato dos técnicos da cultura, havia cobertura dessas coisas. Agora, não sei se haverá, sinceramente. As coisas estão muito focadas para os miúdos que fazem as novelas, criam aqueles produtos para as televisões. Os filmes que são muito promovidos têm também já o apoio das TVs. As figuras que são... Os produtores e os atores dos filmes já estão ligados a essa estrutura industrial das TVs, que também não sei de quando é que vão durar, porque também podem estourar de repente, né? São modelos todos um bocado ultrapassados e empurrarem o problema para a frente, tal como acontece no mundo editorial, que está sempre à procura de um sucesso editorial e a publicar livros em catadupa, que permita manter a máquina a funcionar. Portanto, pode tudo dar um grande estouro e por isso acho que as coisas vão azedar um bocado, mas isso é uma coisa absolutamente necessária. Né? As pessoas vão, se calhar, perceber um bocadinho a contragosto que vão ter que trabalhar em conjunto, parece-me. Muito bem, obrigado. Bom, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Força. Não? Está esclarecido. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Força. É sobre, entre colaboradores e trabalhadores, o que é que isto vai dar, o que é que isto é? As pessoas gostam de dizer que são colaboradores, nas empresas dizem que têm colaboradores. Eu acho-os assim um bocadinho vaidosos. Da minha parte, não me parece que isso seja bom para os trabalhadores, porque eles não estão a ser colaboradores, deviam ser, portanto, participar nos lucros, como colaboradores. São colaboradores só de nome. A nível cultural... Nós vamos ter uma das sessões que está programada é precisamente sobre a questão da linguagem. A nível cultural, o que é isto? Muito bem. Há muitas dúvidas. Há uma frase... Isso também não acontece por acaso. Exato, há uma frase de um filme que é A Cidade de Deus, em que uma das personagens dá uma resposta a outra personagem. Eu não vou dizer aqui. Havia umas t-shirts que reproduziam essa frase, exatamente, que diziam colaborador é outra coisa, não posso dizer aqui. Mas vamos ter uma sessão precisamente sobre essa questão da linguagem e dos termos. Obviamente, só para dizer uma coisa rápida. Não sei se, pronto, só para relatar a questão. Como o Pedro estava a dizer, e bem, o termo colaborador, como muitos outros, é uma transformação da linguagem que faz parte de uma planificação na área da gestão. Há um livro muito interessante, escrito por 2 pessoas francesas, que se chama O Novo Espírito do Capitalismo, em que eles estudam precisamente a transformação da linguagem dos anos 60 para os anos 80 e 90. E, a partir do momento em que se passa a chamar pessoas de competentes, multitasking, portanto, pluritarefas e colaboradores, como podemos ver, são sempre como se tivesse termos com o seu caráter positivo, não é? E, portanto,
não é por acaso, não é? É uma ideologia que se institui, que se tem vindo a... Não é recente, já tem muitos anos, não é? Que é esta ideia das empresas conseguirem vender um discurso para a empresa, não é? Pronto. E, portanto, em vez de ser trabalhador, é alguém que colabora, não é alguém que trabalha, não é alguém que colabora. Pronto. E isso é uma coisa que não é nada recente, não é? E é muito eficaz, ao contrário, é muito eficaz. Pronto. E voltando à educação, nas universidades também se reproduz esta linguagem. É essa a terminologia já usada? Sim, claro, claro. certeza que sim. E estes autores têm uma coisa muito interessante que mostram também toda a literatura da área da gestão, estas revistas que nós vemos, não é? Tipo, como é? Olha, agora falhou. Não é? Tipo, executive qualquer coisa, etc. São em França, estamos a falar de um estudo nos anos 90, foram os canais fundamentais da divulgação desta linguagem. E está mais que evidenciado. Uma modernidade, não é? Uma Só coisa... pós-promoção. Mas a nível, é como uma promoção, mas a nível salarial não se vê. Nada, não tem nada. Onde é que está a piada disto? Não, porque é a colaboração, É uma não é? manifestação, não é? Também me faz lembrar um filme do José Paulo Manel, há um filme que vi uma vez sobre o assédio no Só trabalho, uma chega sobre isto. que apareceu no DOC Lisboa, em que houve um senhor, era sobre assédio moral no trabalho, e é um senhor que está numa empresa francesa que tinha um cargo de direção e que um dia teve um problema de saúde, caiu redondo no meio do chão, foi hospitalizado, etc, etc. E ele não era objeto de nenhum tipo de violência, nem verbal, nem física. O que é que acontecia? Era uma pessoa que dirigia o departamento e dizia-lhe assim: olha, este ano conseguiu atingir os seus objetivos, parabéns. Para o ano vai conseguir melhor. E ele não sabia como. Não podia exigir mais às suas equipas, não é? E, portanto, andou ali durante 5 anos e esse filme mostra o testemunho dessa pessoa. Porque nós muitas vezes pensamos que estamos sempre a falar só das pessoas da base, mas não é verdade. Portanto, estas pessoas que têm também funções de liderança, esse senhor um dia caiu redondo no meio do chão e depois veio testemunhar o que é. Mas o que é isto? Então a produtividade vai passar de 10 para 30? Vai ver que vai conseguir fazer melhor. E não lhe davam um número. Não é? E isto é muito eficaz do ponto de vista da colaboração, não é? Mas não ganha mais por isso, percebe? É sempre esta ideia da prossecução dos objetivos, não é? E por isso é que hoje trabalha por projeto. Quanto mais trabalhar por projeto... Era só uma chega da linguagem, isso é um mecanismo extraordinário, que é o domínio da linguagem, captura, não é domínio, é captura da linguagem. O colaborador, hoje em dia, nós não, muito provavelmente é difícil ouvirmos a palavra despedimento em telejornais. Ouvimos reestruturação, Dispensa de trabalhadores. dispensa, negociações, reajustamento, e as palavras não sei, parece o livro do Orwell, né? 1949. Em 1949 o Orwell publicou 1984. Parecem todos números muito antigos. Mas que realmente viu isto com muita lucidez, né? O mais importante, no livro do Orwell, mais importante do que o grande irmão, o ecrã que ele tem em casa, o John, qualquer coisa, tem um ecrã em casa que está a olhar para ele, ele tenta escapar quando está na sala, ele não me olha daqui, ele não me olha dali. Mas isso não é o mais importante, é aqueles comícios que estão sempre a mudar o inimigo, não é? Da Europa contra a Ásia, não sei quem. Isso é o menos importante. O mais importante é o domínio de linguagem. Aquela coisa do duplo pensar e da nova língua é o mais interessante do livro. Não é? Que é, esta palavra já não se pode dizer. O despedimento já não se diz. Diz reestruturação, vamos ajustar isto, vamos adequar o departamento e as pessoas estão a sair embora ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito interessante, perversa, mas interessante, que é a captura da linguagem. E as pessoas vão ficando sem palavras até para se revoltarem, né? É uma coisa extraordinária. Revoltas-te contra uma dispensa, é uma coisa. Sim. Manel. Obrigado. Era para reforçar duas ou três coisas que agora estavam a ser tratadas. Já referiste, teremos aqui uma sessão só sobre a linguagem. Já agora vai estar aqui a tratar disso. Uma das pessoas é um jovem que fez uma tese de doutoramento referenciada numa universidade alemã
e que apresenta, já fizemos uma sessão disso, não é, Catarina? Apresenta a evolução da linguagem. Por exemplo, ao longo de décadas, a perda de densidade da palavra participação e substituída em crescendo por auscultação, envolvimento. É uma coisa curiosa ver a evolução dos conceitos. As palavras têm significados. O caso que eu ando numa pregação há décadas sobre o conceito colaborador. E o que me arrepia, e voltamos à cultura e à escola, e etc., o que me arrepia é ver nas escolas secundárias, por exemplo, ou nas universidades, quando se fala de questões do trabalho. Primeiro desapareceu o estudo do trabalho da maior parte das universidades. Vai desaparecer o último doutoramento que tinha a palavra sindicalismo em título. Portugal deixará de ter qualquer doutoramento em qualquer universidade que tenha referência em título ao sindicalismo. A questão do colaborador. O comum das pessoas perdeu, porque o distanciamento em relação às realidades das relações de trabalho já é muito grande, não se estuda a organização do trabalho. Não é? O trabalho, a organização do trabalho tem entregue às visões de gestão financeirizada, ponto final. Mesmo em áreas importantes das engenharias, etc., está abandonado. Mas eu ia dizer, o que me impressiona e que me arrepia é ver, por exemplo, uma absoluta ausência de percepção do que significa a palavra colaborador, o conceito de colaborador em substituição de trabalhador. Já agora lembrar que na Constituição fascista, né, de 1933, o conceito de colaborador estava lá. Não é uma novidade. Também não tem nada a ver com decorrências de uso de tecnologias atuais, de instrumentos de trabalho, de formas de organização ou de prestação de trabalho. Não tem a ver com isso. As relações de trabalho, os sistemas de relações de trabalho têm atores, né, definidos, têm regras, têm, portanto, o que nós estamos aqui a falar, a identificação cultural, o entendimento das coisas, portanto, tem componentes muito concretas. Quando desaparece o conceito de trabalhador e é substituído pelo colaborador, não tem nada. É um vazio. Portanto, o sistema de relações coletivas de trabalho desaparece pela inexistência das bases que o definiam. Isto dava uma longa conversa, mas esta associação, a associação deste problema com o das profissões é complicado. Neste momento, há vários setores de atividade que têm falta de trabalhadores. Não tem falta de colaboradores, tem falta de trabalhadores com profissões concretas. Nas escolas não se fala de profissões. Nem antigas nem modernas. E uma grande parte das profissões procuradas atualmente não são novas profissões. Uma grande parte são velhas profissões reorganizadas e atualizadas, etc. Se falarmos nos setores que estão aí, há falta de eletricistas, há falta de serralheiros, há falta de estucadores, há falta de carpinteiros de cofragens, há falta de programadores base, há falta de profissões concretas. E as profissões têm códigos, têm dimensões éticas, têm elementos que servem à construção do coletivo também. Portanto, isto estava uma longa conversa, mas devemos de falar sobre isto. Só dois registros. Primeiro, é muito importante, no meu ponto de vista, uma observação que trouxeste aqui, não é? Que a Luísa trouxe aqui, que é o consumo, como é que dizia, do consumo, eu é que escrevi assim, não sei se disseste assim, o consumo das massas não é lazer. Este é um problema fundamental. Eu ficava eufórico se começasse a ver os grandes centros comerciais a serem implodidos.
Porque as pessoas vão para ali mesmo com o tempo, ocupar o tempo de lazer ou de pretenso lazer que deviam ter. É um drama. O consumo está orientado. Não é preciso ser revolucionário, ou é. Os reformistas a sério são revolucionários. Mas o Papa Francisco disse uma coisa que escreveu na Fratelli Tutti, uma coisa muito interessante a propósito da política melhor, ou seja, do que se deve fazer para haver políticas corretas. E coloca a ideia de que a questão central é o trabalho. É uma afirmação muito forte. Mas ele começa o capítulo chamando a atenção para uma coisa para a qual nós não estamos preparados. Temos muitos defeitos, muitos déficits, não é deficiências. Que é a grande parte dos problemas que hoje se vivem, de profundas injustiças, de desajustamentos diversos, resultam essencialmente de duas causas, diz ele na frase. É uma frase ainda com 5 ou 6 linhas, não me recordo para citar. Quais são? Este populismo da ultradireita e, ao mesmo nível, a permeabilidade provocada pelo liberalismo económico. Ele coloca as duas causas no mesmo plano. Por exemplo, na sociedade portuguesa não há o mínimo de preparação para responder a isto, antes pelo contrário. Há nos espaços onde se devia estudar isto, há o vosso doutoramento de economia política é uma árvore no deserto, não é? É um oásis. É um oásis. Não é? Portanto, eu acho que a questão trazida é muito, muito importante e a outra é a constatação, desculpem lá, a constatação de que para o caminho para onde estamos a ser empurrados, temos escola a mais e temos cultura a mais. É um drama. Mas é isso. Grande parte dos conflitos com os professores nos últimos 20 anos partem dessa visão classista, não é? Que há escola a mais. Porque mesmo a escola, mesmo com todas as deficiências, e está carregada de problemas, eu falei alguns, que era preciso resolver, mas mesmo assim, a escola continua a produzir contributos à sociedade do ponto de vista do impulso, do progresso, são incomparavelmente maiores do que os saltos qualitativos dados pela organização da sociedade, pela organização da economia. São muito, muito superiores. Ou seja, a escola que temos, que é tanto criticada, contudo é a escola que prepara a chamada melhor geração. Ou seja, que temos mais crianças que não abandonam tão cedo a escola, temos mais crianças e jovens que não abandonam a escola, temos mais jovens dos dois sexos, né, com formação secundária, temos muitos mais com formação de licenciatura, ou de mestrado, ou de doutoramento, e é essa escola cheia de dificuldades que faz isso. Aqui há problemas graves que têm a ver com o coletivo e também já exagerei, mas ainda outro dia vi um comentador político de referência, por quem até tenho amizade, mas a teorizar sobre porque é que nós temos um ano escolar que termina no início de junho e só recomeça a meados de setembro. Isto não tem sentido. E depois as contradições com as condições que as pessoas têm para ter os filhos durante o período de verão, tudo isso. Mas, e acusando os professores, seus malandros não querem trabalhar. Porquê é que foi mantido e alongado um período de férias? Essencialmente
para não pagar a todos os profissionais que trabalham no sistema, desde professores a auxiliares, etc., não pagarem os 12 meses ou os 14 meses no ano e, portanto, fazerem contratações a prazo que fique... Há imensos professores que só ganham 9 ou 10 meses de salário por ano e há imensos auxiliares que só ganham 9 meses por ano e outros até menos, porque só as escolas só os metem quando já não aguentam mais para funcionar as escolas. Portanto, há um desconhecimento, há um distanciamento em relação à realidade objetiva da vida, que não tem nada a ver com mais avanço tecnológico, menos com inteligência artificial, não tem a ver com isso, tem a ver com outras coisas. Desculpa, já agora, um indivíduo pode trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, com um emprego com vínculo estável ou com um emprego precário. Não é a inteligência artificial que obriga a que seja o vínculo de trabalho tipo X. Não, são opções outras. Pode ser um dia poderá ser inteligência a escolher. Exatamente a definir. Não, para esta atividade profissional, o ideal é nem sequer ter vínculo. Pode acontecer. Não, é para aí. Mas já agora, está aqui uma professora universitária também e prestigiada ex-diretora de departamento. Desde as 11 da manhã de hoje. E altamente qualificada, não é? Que conhece estas coisas e que sabe que a escola não... Mesmo escolas que têm a obrigação, até pela sua designação, de tratar destas coisas, não tratam. Não se estuda aquilo que era preciso estudar. E porquê? Muitas vezes os professores... As publicações nas revistas de referência tal que permitem ao professor chegar a catedrático ou chegar a assistente não lhe permitem trabalhar sobre coisas sérias. Trabalha para aquilo que o mainstream sustenta. Há uma série de condicionamentos. Desculpa lá, e há outra coisa que a professora sabe de certeza, que é com a precariedade induziu-se uma ideia de autonomia e de criatividade, e, portanto, absolutamente desfocadas. Absolutamente desfocadas. É preciso quase ressuscitarmos o Picasso, que dizia porque é que eu não hei de trabalhar com horário de trabalho. Trabalho com horário de trabalho. Depois insistiam com ele, mas é preciso momentos de criatividade. E dão um trabalho dos diabos, o Picasso. E depois ele, como era, na época dele, aquilo que hoje se diria um mulherengo, dizia... Era um bocadinho pior do que isso. E eu, nas minhas inspirações, vocês nem imaginam as complicações que têm. Mas esta ideia de associar a precariedade à criatividade e outros é de uma maldade indescritível. Muito bem. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado. E pronto, e a próxima sessão, eu não tenho aqui, devia ter informação, não tenho, confesso, mas no site da Fundação, nas nossas redes sociais, podem ficar a par de toda a programação. Muito obrigado. Obrigada.